São 11 horas e 14 minutos. Vocês ouviram aí a vinheta do esporte aqui do Grupo Bandeirantes Comunicação, mas esse assunto, viu, Mayra? Eu vou deixar para você perguntar para o Felipe Melo, porque eu acho que você sentiu o golpe, nós todos sentimos, sim. Mas eu estava vendo agora há pouco, conversando com a Mayra, que a Mayra ficou realmente revoltada com a declaração da Abel Ferreira, né, Mayra? Com certeza. Olha, acho que os ouvintes sabem que eu não costumo falar muito de futebol, né? Mas eu acompanho bastante, inclusive a repórter Aline Fanelli, conheço ela dos corredores aqui da Band, e ver o vídeo, assim, eu me senti como mulher, como repórter também, ofendida. Eu me senti triste, que foi como ela falou, né, depois, que ela se sentiu triste, mas fortalecida depois com apoio e tal, porque foi uma grosseria, assim, de graça, um machismo. Então, Felipe Melo, conta pra gente, pra quem não acompanhou, por favor, pro pessoal se situar, o que é que aconteceu. Felipe, bom dia pra você. Só dizer que faço minhas as palavras da Mayra, né? Muito bem, gente. Bom dia para vocês, bom dia para todo mundo. Olha, o Palmeiras jogou no sábado lá em Campinas, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, e venceu o Cuiabá por 5-0. Uma baita vitória do Palmeiras, fora de casa, jogando, quer dizer, com seus domínios, mas não estava no Allianz Parque e tal, fora de casa. E o Palmeiras segue ali lutando pelas primeiras posições do Campeonato Brasileiro. Dito isso, vamos falar para a segunda parte do que aconteceu. Depois de uma vitória, o Abel Ferreira foi na entrevista coletiva e estava ali distribuindo patadas. E em uma delas foi mais do que isso, né? A repórter Aline Fanelli fez uma pergunta e ele respondeu desta seguinte forma. Vamos acompanhar. Abel, boa noite. Aline Fanelli, da Band News FM. Queria saber se você poderia atualizar para a gente a situação do Mike. Mais uma lesão. Há uma coisa que vocês têm que entender. Eu tenho que dar satisfações a 3 mulheres só. 3. A minha mãe, a minha mulher e a presidente do Palmeiras, que é a Lela. São as únicas que têm o direito de vir falar comigo e pedir explicações. Porque é que a equipa perdeu, porque é que se lesionou, porque é que meteu o A, porque é que meteu o B, porque é que meteu o C. São os únicos que têm o direito de vir para mim pedir explicações. Os únicos. Bom, a mulher dele, a mãe dele e a presidente do Palmeiras. Só essas 3 mulheres podem pedir explicações para ele. Foi o que o Abel Ferreira falou para uma repórter, a Aline Fanelli, que é a nossa colega aqui do Grupo Bandeirantes, é da Band News FM. Cumprindo sua obrigação, que está fazendo uma pergunta que é leve, não é uma nem foi ofensiva a pergunta, nada. Foi super educada. Qual a situação do jogador Mike? Ela perguntou isso. E ele respondeu dessa forma. Interrompeu porque ela ainda faria uma outra pergunta. Ela até disse depois nas redes sociais que perguntaria sobre a convocação do Estevão para a seleção brasileira. Eram as 2 perguntas. E ele acabou dando essa declaração lamentável, uma fala machista que nunca deve ser pronunciada por ninguém, nem por um representante de um clube tão popular do futebol brasileiro. O Abel Ferreira divulgou uma nota ontem, demorou, mas divulgou uma nota ontem, dizendo que ligou para a Aline Fanelli e pediu desculpas. Ele afirma que não teve a intenção de causar constrangimento e que não se deu conta que naquele contexto a declaração poderia gerar uma interpretação diferente ou soar hostil. A Rádio Bandeirantes repudia esse tipo de declaração preconceituosa contra a nossa colega de profissão e presta solidariedade e respeito. A gente aguarda, né, espera que todos sejam respeitados, as mulheres, os homens e todo mundo, e não foi o que aconteceu com a nossa repórter Aline Fanelli. E nessa nota ele fala que a ideia era transmitir uma mensagem que já estava na cabeça dele, né? Quer dizer, então ele já queria dizer que ele não deve satisfação a ninguém, a torcida. Além da questão do machismo, tem isso, né? Você não deve satisfação a ninguém, então os torcedores. Então, para que dar coletiva? Para que se colocar ali à disposição para responder perguntas, né? Nós estávamos trabalhando no jogo no dia, eu estava aqui no concentração, no apito final, e até questionei o repórter Gustavo Soler, nosso repórter que estava lá. Ô Soler, o Abel está respondendo sobre qualquer coisa, menos o que vocês estão perguntando. Se perguntava alguma coisa para o Abel, até brinquei. Se você perguntar qual que é o preço do dólar hoje pro Abel, ele responde o preço do euro. Ele estava respondendo qualquer coisa, estava na cabeça dele qualquer coisa, ele não respondia nada que os jornalistas perguntavam. E quando foi a Aline Fanelli, aí foi a gota d'água a resposta que ele deu para a nossa colega de profissão, a jornalista.
e uma fala preconceituosa do Abel Ferreira. A gente espera que isso não se repita nunca mais. E o Palmeiras não se manifestou, hein? Quem se manifestou foi o Abel, através dessa nota, mas o Palmeiras tem uma presidente mulher, Lógico, né? isso que eu ia colocar. Então, o que a gente aguardava era a presidente mulher que recentemente abriu uma coletiva de imprensa só para mulheres, não fez nenhum tipo de manifestação. Lógico, isso que eu ia colocar, principalmente com a Leila Pereira ali. Vamos separar bem, né? O Abel é um baita técnico, ninguém discute isso. Baita técnico, foi lembrado até por alguns para eventualmente dirigir a seleção brasileira, faz um trabalho maravilhoso no Palmeiras, mas acho que ele, não sei, não amadureceu, falta inteligência emocional, porque volta e meia ele se envolve em polêmicas, não só em campo, mas extra-campo. Completamente fora de qualquer propósito essa declaração dele, e vai pesar no relacionamento com a imprensa como um todo de agora para frente, não tenho dúvida disso, principalmente porque apesar da vitória de 5-0, o Palmeiras já não é aquela máquina de jogar bola dos últimos tempos, né? Tem dado aí umas escorregadas também. Então... Ele recentemente deu uma declaração que o Palmeiras não era um time de índios, que o Palmeiras tinha organização. Você lembra dessa? Foi recente. Mas para falar parece um índio, né? E outra coisa, ele também, esses dias ele fez um gesto obsceno também num jogo do Palmeiras, né? Aliás, foi expulso. Aliás, me perdoem os índios, porque os índios têm muito respeito pelas mulheres e elas têm um papel maravilhoso na sociedade indígena. Então, índio ele não é, se fosse estava bom. Exatamente. Olha, então é isso, o Abel Ferreira... teve essa nota divulgada, mas o Palmeiras não se manifestou oficialmente através da sua presidente, apenas compartilhou a nota do Abel Ferreira em suas redes sociais. Lamentável. Olha, vamos